Boa noite, irmãos. Tudo bem? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo Tiago, que tem tido muita paciência comigo, me ajudado e explicado sobre como gravar as mensagens que são colocadas na quinta-feira. Eu tenho tido realmente um pouco de dificuldade. Eu não sei se é só pelo aparelho ou eu mesmo que não tenho habilidade com isso, mas tem sido uma experiência muito interessante e eu queria compartilhar com os irmãos algo hoje que tem falado ao longo desse tempo que nós temos vivido, né, desde que começou a pandemia, esse novo normal, né, que a gente tem vivido. E Deus tem feito assim coisas que tem de, pelo menos a mim, tem me impressionado de uma maneira muito especial. Eu queria compartilhar um salmo, um pedaço de um salmo primeiro, antes da gente começar a falar sobre o assunto que Deus colocou no meu coração. E o meu desejo é que realmente possa abençoar a vida daqueles que estiverem dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. Salmo capítulo 23, muito conhecido dos irmãos, diz assim, só o início dele, né? Nós vamos ler até o 4. Verso 1 ao 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Somente até aí. Esse é um salmo que foi escrito por Davi e ele era pastor de ovelhas, ele entendia bem o que era isso. E ele declara, faz algumas declarações aqui e como introdução eu escolhi esse salmo porque ele fala sobre o assunto em si que nós vamos tratar. Nós lemos no Antigo Testamento, Salmo 23, mas na verdade o texto que nós vamos pensar sobre ele está no Novo Testamento. E o título da mensagem que eu separei para que nós pensássemos e refletíssemos hoje fala sobre buscai o reino de Deus. Buscai o reino de Deus. Mas será que a gente tem entendido o que é esse buscar o reino de Deus? A palavra buscar, o significado dela, o que é próximo desse significado seria esforçar-se por achar ou descobrir algo ou alguém. Então, buscar significa esforçar-se por achar ou descobrir algo ou alguém. Na última mensagem que eu deixei com os irmãos, eu estava meditando sobre Mateus. Mateus, no que nós conhecemos como Sermão do Monte. E eu continuo pensando e meditando sobre esse sermão. E hoje eu queria ler com os irmãos uma outra parte desse sermão. Também capítulo 5, né? Nós começamos no capítulo 5 e agora nós vamos ler no capítulo 6. E ele fala sobre... Eu separei 3 aspectos para que a gente pensasse um pouco, refletisse um pouco sobre pontos diferentes desse sermão. O primeiro fala sobre tesouro. Mas tesouros de uma maneira diferente. Aqui fala sobre tesouros no céu. E o segundo fala sobre ninguém pode servir a 2 senhores. E a gente vai pensar um pouco sobre isso. E o terceiro ponto, não andeis ansiosos. Esses 3 pontos. O primeiro, tesouros no céu.
O segundo, ninguém pode servir a dois senhores. E o terceiro, não andeis ansiosos. E o tema dessa mensagem é buscai o reino de Deus. O interessante do Sermão do Monte, né, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, termina no capítulo 7, o Senhor Jesus aborda várias coisas. Ele começa falando sobre as bem-aventuranças, falando sobre o padrão de vida do reino dos céus, fala sobre ser sal, sobre ser luz, sobre brilhar, fala sobre muitos assuntos. E agora a gente vai tratar sobre tesouros no céu. Mas eu gostaria de ler primeiro esse texto com os irmãos, eu vou ler e depois a gente começa a refletir um pouco sobre ele, falar um pouco sobre ele. E o Senhor vai nos abençoar, certamente tem me abençoado, tem falado ao meu coração e o meu desejo, no fundo do meu coração, é que fale também ao teu coração. A gente vai começar no capítulo 6, versículo 19, vai até o 21 e vai seguir essa leitura até o versículo 34. É uma leitura pequena, breve, e depois nós vamos voltar ao texto e vamos falar um pouquinho sobre ele. Começa assim: tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai, ou olhai, como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã
trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Só até aqui. Só nessa leitura da palavra do Senhor, a gente pode ter talvez uma dimensão maior do que o Senhor Jesus queria falar para aquelas pessoas que estavam ali por perto. E hoje Ele também quer falar conosco sobre coisas que nós vivemos e ficamos muito preocupados. Eu lembro que quando começou, no início do ano, a pandemia, né? Nós ficamos assim, eu particularmente fiquei muito preocupado, porque eu percebi que se eu não pudesse trabalhar, eu não podia trabalhar, e muitas pessoas também estavam com a mesma dificuldade, como eu teria o sustento? Eu não tinha ideia de como seria e fiquei preocupado, e eu acho que muitas pessoas ficaram, muitos irmãos ficaram. E a verdade é que o Senhor cuidou de tudo e tem cuidado de tudo. Tem sido assim, tem sido algo extraordinário na minha vida e eu acredito que na vida de muitos irmãos. E o Senhor tem feito assim coisas que eu realmente jamais imaginaria. Não tem faltado nada. Eu tenho percebido que o Senhor tem sido cuidadoso com detalhes, com os seus filhos, com cada um de nós. Eu estava vendo um vídeo que foi colocado no grupo da igreja sobre assistência social, cestas básicas que irmãos têm se preparado e levado para outras pessoas, e isso é algo que é a provisão que Deus tem dado a outras pessoas. Tem usado irmãos que têm amor à obra, têm amor ao Senhor e tem feito com que não falte nada, que aqueles a quem o Senhor tem desejado cuidar sejam cuidados de maneira toda especial. Mas eu queria meditar sobre esses três pontos que a gente começou a pensar de uma maneira um pouco mais, talvez separado, para que a gente refletisse melhor sobre esses três pontos. Eu falei sobre tesouros no céu. Ninguém pode servir a dois senhores e não andar ansioso. E no final disso tudo, e o que eu quero que fique gravado na minha mente e na mente dos irmãos é buscai, que é o título da mensagem, o reino de Deus. Mas o buscar, ou esforçar-se, né, por achar ou descobrir, não é em segundo, em terceiro ou em talvez um lugar bem lá atrás, mas é em primeiro lugar. O Senhor Jesus estava explicando isso para aqueles que estavam à sua volta. Olha, observe, considere, busque em primeiro lugar. Não ajunteis tesouros na terra não, tesouros, mas ajuntai no céu. Não sirvam a dois senhores, não dá para servir a dois senhores. Você pensa que você consegue, mas é um engano. Você não consegue servir a um e servir ao outro. Ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro, ou vai amar mais a um e não vai corresponder ao outro. E o Senhor Jesus ensina. A primeira coisa que eu gostaria de pensar é sobre tesouro. O que é um tesouro? Quando a gente via aqueles filmes, né, de tesouros escondidos, e era algo de muito valioso. Então, tesouro tem a ver com riqueza material, né? Nós entendemos aqui como riqueza uma riqueza material. Mas repara bem, versículo 19 e 21 do capítulo 6 fala o seguinte, olha, não acumuleis. A primeira coisa, não acumular tesouros na terra. Eu sei que é interessante, a gente precisa trabalhar e conquistar, mas Jesus está dizendo, não acumulem tesouros na terra. Outra coisa, ajuntem tesouros no céu. E a terceira e última coisa, onde está o teu tesouro? Primeira, não acumule tesouros na terra, o Senhor Jesus falando. A segunda, ajunte tesouros nos céus. E a terceira,
onde está o teu tesouro. 3 pontos. Agora o próximo, ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Versículo 24 fala o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Ninguém não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha que interessante. Primeiro ponto, você vai aborrecer a um e vai amar a outro. Esse é o primeiro. O segundo, você vai se dedicar a um e desprezar o outro. E o terceiro, você não pode servir a Deus e às riquezas. Muito cuidado. Você não pode servir a Deus e servir às riquezas. Você vai se dedicar a um e desprezar o outro. E o terceiro e último ponto, não andeis ansiosos, que é o texto que vai do verso 25 até o verso 34. Não ande ansioso. É o primeiro ponto que o Senhor Jesus fala, olha, observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o Pai as sustenta. Não tem nada melhor do que ser sustentado pelo Pai, pelo Senhor. Segundo, considere como crescem os lírios do campo. Olha, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha que interessante. Deus é quem cuida. E o último ponto. Buscai, pois, em primeiro lugar. Verso 33. Busque. Ou seja, se esforce por achar ou descobrir, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou fazendo uma apologia a não trabalhar ou coisa parecida, não isso. Mas nós devemos entender que o Senhor Jesus nos explica que nós devemos buscar, pois em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Que o Senhor continue nos ajudando a compreender isso e que abençoe a vida de cada irmão. É o meu desejo. E essa é a mensagem que nós temos para hoje.